de hoje, nós vamos ver um conteúdo do 9º ano que se chama fatoração. Hoje, nós vamos ver dois tipos, que se chamam fator comum em evidência e a parte de agrupamento, certo? Vamos lá? Vamos lá. Como disse para vocês, a gente vai ver hoje a parte de fatoração. Professora, fatoração o quê? A professora falou fator comum em evidência e a parte de agrupamento. O que acontece? A gente vai pegar, geralmente, quando a gente fala de fatoração, vou falar para vocês a fatoração da parte de polinômios. Existe aquela fatoração de número, que é aquela partezinha de decomposição, que vocês já viram anteriormente. Quem foi meu aluno do ano passado, do 8º ano, viu comigo a parte de decomposição, mas isso não vem ao caso. A gente vai ver hoje a parte de fatoração em cima de polinômios. Professor, o que são polinômios? Vou mostrar para vocês agora. Polinômios são isso daqui. Isso daqui tudo é polinômio, certo? E para cada tipo desse daqui, a gente faz um tipo de fatoração diferente. Hoje nós vamos ver dois tipos, que é a de agrupamento e a de fator comum em evidência, certo? Vamos começar agora pela parte de fator comum em evidência. Vamos observar aqui nossa expressão. Nosso polinômio. Professora, como é que eu vou organizar isso daqui? Isso daqui é você que vai ter que fazer essa observação, certo? Primeiro, se eu não colocasse essa partezinha aqui de baixo, vou separar aqui, certo? Se eu não colocasse essa partezinha aqui de baixo, você saberia que eles têm alguma coisa em comum? Quando eu falo comum em evidência, é alguma coisa que eles têm em comum. Podem ser uma letra, pode ser um número. Nesse caso aqui, você pode observar, eles não têm nenhuma letra em comum. Então, você sabe que pela letrinha ele não tem nada em comum, mas ele tem em comum alguma coisa. Professora, que coisa é essa? Nesse caso aqui, você pode observar os números. Eu tenho aqui o 12, eu tenho aqui o 6 e aqui eu tenho o 9, certo? O que eles têm em comum? A prova veio aqui, ó, e colocou aqui um quadradinho para cada número, a forma que eles são representados na multiplicação de dois números. Nós temos aqui o 12. O 12 é 4 vezes 3, certo? Professora, por que a senhora colocou 4 vezes 6? Eu sei também que 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Vocês vão entender agora por que a prova colocou 4 vezes 3, certo? Vamos lá. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E também nós temos 6 como 6 vezes 1. Também. E nós temos o 9, que o 9 pode ser 3 vezes 3 e 9 vezes 1 também. Só o que acontece? Quando a prof fala de fator comum, eu preciso que um número específico, nesse caso aqui vai ser o número, porque a gente viu que não tem nenhuma letra igual nas três partezinhas, na parte do 12, do 6 e do 9. Não tem nenhuma letra igual. Cada um tem uma letrinha. Eu preciso que seja um número que apareça nos três. Nesse caso aqui, se a gente considerasse essa parte que a Pro escreveu, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. Então, não dá. A única forma da gente poder fazer com que todo mundo fique em comum é justamente com o númerozinho 3 aqui, ó. 4 vezes 3, que é 12, 2 vezes 3, que é 6, e 9 vezes 3, que é... ou 3 vezes 3, que é 9. O que acontece? Então, o que tem em comum aqui para essas três partes? É justamente o numeral 3, ó. 3, 3 e o 3. Tá vendo que o 3 apareceu nos 3? E agora, para fazer o quê? Vou colocar aqui o 3 em evidência. Vou colocar aqui o 3 em evidência. Vai ficar assim, ó. 3 vezes. Aí eu vou abrir o parênteses, que agora eu vou organizar o restante da continha. O restante da continha em si. Professora, como é que resolve? Vamos lá. Quando a Pro coloca um número em evidência, significa que quando a Pro fizesse o processo de multiplicaçãozinha, tinha que dar o valor original, certo? Vamos lá. Nessa primeira parte aqui, eu já tenho 3, certo? Se eu já tenho 3 aqui, que número vai ficar aqui? Não pode ser mais o 12, porque quando a Pro colocar o número aqui, quando eu fizer o processo da multiplicação, tem que voltar para cá. Então, que número vai ficar? Vai ficar justamente o número 4. Vai ficar 4x, ó. Vou colocar aqui, ó, 4x, ó. 3 vezes 4, 12x. Nesse caso aqui não é 4x. 3 vezes 4x vai dar o quê? 12. 12x. Agora, vamos lá. Mais... Aqui, eu já tenho a partezinha do 3 que está aqui fora. Sobrou que número aqui? O 2. Vai ficar 2y. Professora, por que 2y? Vocês estão observando aqui que o 6, né? 2 vezes 3. A Pro já pegou a partezinha do 3. Então, quando eu fizer a multiplicação
3 vezes 2y vai dar o quê? 6y. Mais a outra partezinha aqui, que aqui no caso já coloquei o primeiro 3, e aqui vou colocar o outro 3, vai ficar 3z. Ah, professora, então é só isso? Só. Você colocou o polinômio, você fez a fatoração. Na parte da fatoração é isso, você vai pegar um polinômio muito grande e vai fazer ele, vai simplificar ele num produto, numa multiplicação, certo? Nesse caso aqui, eu simplifiquei ele de forma que eu colocasse o 3 em evidência e simplificasse essa partezinha de cá. Professora, toda vez que eu tiver dessa maneira aqui, que eu não tenho letra em comum, eu tenho um número, eu tenho que fazer esse processo? Sim. E quando você fizer esse processo, você vai conseguir visualizar bem direitinho o que vai aparecer nas três partes. Você vai colocar exatamente o número que aparece nas três partes. E o que ficou é o que você vai colocar. Nesse caso aqui era 3e, nesse caso aqui era o y, e nesse caso aqui é o x. Você vai colocar o 4x, o 2y e o 3e. Ah, professora, se eu colocasse só um número e esquecesse a letra, estaria errado? Nesse caso, sim, porque você tem que fazer a simplificação do polinômio todo e as letrinhas também têm que aparecer. Então, quando você fizer isso aqui, você já vai se atentar, ah, professora. Então, se aqui é 4, vou ter que colocar o x aqui. Se aqui é y, eu vou ter que colocar o y aqui. No caso, eu boto 2 e boto o y. Nesse caso aqui, né, o z, eu boto o z e boto o 3 que está representado na parte de baixo. Deixa eu só apagar aqui, que aqui não é mais, aqui é menos. Perdão. Aqui é menos, certo? Outra coisa também, vocês vão seguir a mesma operação. Aqui, né, mais e menos, eu vou colocar aqui mais e menos, do mesmo jeitinho. Vocês não vão mudar sinal nenhum. Repete do mesmo jeito. Foi só um erro de visualização aqui, mas não tem problema. Aqui é negativo, aqui é positivo. Vamos à parte agora de agrupamento. Professora, como é que é essa parte de agrupamento? Primeiro, você vai observar o seu polinômio. Nós temos aqui mx mais 3nx mais my mais 3ny. Professora, como é que eu organizo? Tá vendo que aqui, eu vou fazer aqui um tracinho para vocês visualizarem o que eu quero. Tá vendo que aqui para cá eu tenho x e daqui para cá eu tenho y. Lembra do fator comum em evidência? A gente vai fazer aquele mesmo processo. Vou fazer primeiro para x e depois vou fazer o procedimento para y. Aqui, ó. Eu tenho aqui, coloco o x em evidência, que já está aqui, vezes... Aí, vamos lá. Lembra que a Pró disse que é o que sobrou, o que vai ficar? Vamos lá. Nesse caso aqui, quando a Pró coloca o x em evidência, nessa parte de cá sobra quem? Justamente o m. A Pró vem aqui e bota o m. Mas, aí, vamos lá. Como a Pró já colocou aqui o x em evidência, o que vai sobrar aqui nessa parte? O 3n. Professora, é só isso? Você sempre vai colocar uma parte que está em evidência quando tem letra. Coloca a letra que está em evidência e coloca o que ficou em restante na partezinha do parênteses. Esse mesmo processo que a gente fez na parte do x, a gente vai fazer também na parte do y. Vou colocar aqui o y em evidência, vezes... Aí, vamos lá. Aqui vai sobrar quem? O m. E nessa parte, quando eu coloco o y em evidência, vai sobrar o quê? O 3n. Professora, e agora? Vamos lá. Tá vendo aqui? Ficou x, y. Aí, vamos lá. Como aqui eu tenho esse sinal de mais aqui, que tá separando essas duas partes, a Pró coloca aqui, o mais. Então, vai ficar essa partezinha de cá e essa partezinha de cá. Professora, se eu fizesse essa questão para a senhora e eu parasse aqui, a senhora iria considerar? Sim, iria considerar. Mas aí eu vou explicar para vocês como é que vocês podem finalizar. Como? Tá vendo que aqui eu tenho essa parte e essa parte exatamente igual? Quando é agrupamento, você faz esse processo, você vê o que tem exatamente igual nessas duas partes e vai fazer assim agora, ó. Vou colocar o m mais o 3n. E aí eu vou fazer bem assim, ó. Vezes x mais y. Professora, é só isso, só isso. Se aqui tivesse sinal de negativo, ficaria aqui negativo. Mas nós estamos falando de sinal positivo, vai ficar positivo. Mas aí é tranquilo. É só isso que você vai fazer. No caso aqui, quando fosse negativo, iria ter alguma alteração de sinal aqui nessa parte de dentro. Mas nós estamos falando de positivo. Vocês vão conseguir visualizar o que a Pró quer dizer.
Toda vez que tiver os sinais, vocês vão seguir a mesma parte da operação de sinal. Se tivesse... depois eu vou colocar para vocês uma outra questão em outro momento, quando tem negativas, que vocês entendam como é que ficou o processo. Mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando aqui dessa questão, que ela está toda positiva. Nesse caso aqui, eu tenho aqui uma soma, então vai ficar x mais y. Basicamente é isso, não tem dificuldade. Só tem que observar a questão do seu polinômio para ver como ele está e de que forma você vai fatorar. Se vai ser fator comum e evidência ou se vai ser na parte de agrupamento, certo? É isso. Para você que é meu aluno de matemática, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Tenha paciência com você, porque você consegue sim aprender matemática. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.